Você vai ver nessa edição uma entrevista exclusiva com o cineasta uruguaio César Charlone. Saiba o que é EBSER e como andam as condições de ensino na Universidade Federal de Pelotas. O documentário de hoje, a vida de um jovem sequestrador à margem da sociedade. Reportagem: morre Eduardo Coutinho, um dos maiores documentaristas do país. Essas e outras informações você confere no programa Nossa Luta de hoje. Boa noite, eu sou Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta, do Sindicato da Alimentação de Pelotas. O diretor e fotógrafo uruguaio César Charlone participou da Semana Acadêmica do Cinema da Universidade Federal de Pelotas e falou sobre todo o processo que envolve a nova redescoberta do cinema latino-americano. O programa Nossa Luta entrevistou o cineasta. Acompanhe. O Nascimento da América, e vi que os caras tinham um jeito muito interessante de filmar, de câmera na mão e tal, de desmistificar a coisa, porque o pessoal... O épico tem aquela coisa de enquadrar certinho o prédio que conseguiu e tal, né? E eu achei que uma coisa mais desconstruída ia deixar o espectador entrar mais na história, se sentir mais. Então eu quis encarar quase como um documentário, como que a gente estava falando agora. Deve passar melhor realmente o que aconteceu. Claro que sempre é uma criação, né? Nunca vai... Então eu queria fazer muito câmera na mão para isso, e preocupado com o peso da câmera e tal, e também pensando no fato de que eu ia ter que filmar gente a cavalo, portanto ia ter que filmar nas alturas, e que ia ter que filmar gente nos fogões, onde eles sentam em cima de pedra ou até de cabeça de vaca e tal, que ia estar muito baixo, e ia dar um problema para a coluna e tal. Eu busquei uma câmera e com o assistente Fábio Burtin customizamos uma câmera que foi meio que fabricamos, que era uma câmera que me permitia ter o olho no visor separado da câmera, e dessa forma eu podia filmar muito alto ou muito baixo sem ter que me agachar ou sem ter que usar perna de pau. Então customizamos essa câmera da PS Technics, que é SI2K, e fizemos ela, e com ela filmamos. Legal. Então, falando de Uruguai em câmera na mão, fiquei curioso assim para imaginar na época que tu saíste do Uruguai, porque a gente sempre tem a impressão que no Uruguai todo mundo que era progressista ou humanista ou de esquerda na época virava Tupamaro, né? Porque o Uruguai era um país tão pequeno e aquilo parece que... né? E como é que foi a tua decisão de usar uma câmera como arma? De sair, não sei, essa coisa toda que tu falou da câmera na mão, se tem a ver com o momento de tu ir para São Paulo, anos 70? Exatamente, eu sou dessa geração que, assim como hoje tem uma geração muito preocupada com a sustentabilidade, né, e com a correção e com a denúncia da corrupção e tal, a geração de vocês está muito nisso. A nossa geração é uma geração pós-Guerra Fria, ou quase que final de Guerra Fria, onde a gente tomava partido, ou por um capitalismo, né, que a gente chamava de imperialismo, que é essa coisa ligada ao Império Americano, ou então, sabe, as tentativas interessantes que estavam surgindo, como Cuba, como Vietnã e tal, né? E a gente estava motivado por isso, e o meu entorno estava, assim, meus colegas indo para o jornalismo de denúncia, indo para uma literatura e tal, e eu que gostava de artes plásticas e desse mundo. Meu pai era diretor de teatro, meu avô era crítico de arte, marchand de arte, assim, ele era um arquiteto, humanista e tal. Ele foi um descobridor do nosso pintor Pedro Figaro e tal. Eu vivi nesse mundo. Dei uma olhada nas obras de Pedro Figaro agora, a última vez que eu fui em Montevidéu, lindo demais. Lindo, muito, né? Muito legal. Então, eu me criei nesse mundo da arte, então eu levei, juntei as duas coisas, sabe? Quis e descobri que o cinema podia ser isso, uma arma para denunciar. Então vim para o Brasil estudar cinema com esse intuito de... Uma pergunta assim, sobre a fotografia do ensaio sobre a cegueira, porque eu me lembro quando... Que ano foi o filme? Foi 2008? Foi antes? Algo assim, eu sou por aí, né? Datas, mas eu me lembro quando anunciaram que iam lançar o filme, quem gosta do livro, quem lê o livro, ficou assim, mas como que vão fazer essa fotografia desse filme, né? Que a ideia toda da cegueira branca. Então como é que foi assim para essa adaptação? Foi meses de pesquisa, de
de busca, de ficar brincando em casa com uma bacia cheia de leite, refletindo imagens e filmando com uma camerinha para ver. Foi uma busca. Como todo trabalho que a gente faz, eu repito muito e aproveito para repetir aqui, assim, eu divido o meu trabalho em 40% de pré-produção, 40% de pós-produção e 20% de filmagem. Eu tento tirar da filmagem o máximo de minha participação, justamente para deixar que seja o espaço do diretor com os atores. Então eu fiz uma pesquisa muito grande, brinquei muito com essas camerinhas mini DV que eu tenho, camarinha fotográfica, fui brincando, buscando. E nós estávamos falando ali um pouco antes, a coisa da escola em Cuba. Como foi esse início? Foi super interessante. Foi um momento que o cinema brasileiro estava meio, né, pouco antes do governo Collor, tal. Foi cinema novo. Exato, estava meio coisa. E eu recebi um convite muito generoso de um amigo querido, Sérgio Muniz, que é ligado ao movimento do cinema latino-americano e tal, porque eu tinha a característica de ser meio brasileiro, meio uruguaio, meio, né? Claro. Então eu era um bom perfil falando as duas línguas para dar aula na escola onde iriam latino-americanos. Porque já estava há 15 anos aqui no Brasil, mais ou menos? Já estava isso, né? Então eu fui convidado para ir para a escola e cheguei na escola e foi um sonho, porque de repente no dia da inauguração, assim, um dos meus ídolos máximos, Santiago Álvares, que é um documentarista cubano que eu admirava muito, tá sentado do meu lado na coisa, assim, foi um sonho. Uma pergunta, claro, não tem como escapar, que foi um filme que assim muitos brasileiros amaram, foi o Banheiro do Papa, inclusive por essa coisa da cidade de Melo, de ser na fronteira, né, foi um conjunto, a produção Brasil, Uruguai, França. E França, né? Exatamente. Da onde a ideia? A ideia é 100% do Henrique Fernandes, que é um escritor uruguaio. Ele não tinha trabalhado no cinema. O cinema é muito novo no Uruguai, né? Sim. Então ele não tinha tido chance de trabalhar em cinema. Eu tinha tido essa sorte por causa de estar no Brasil, que tem uma indústria cinematográfica. O Henrique tinha essa ideia. Escritor, ficcionista. E ele é professor de guion. E ele escreveu esse roteiro. E era um roteiro que me mandou, muito bom. Ele me convidou para trabalhar com ele. E aí eu entrei e demos um tapa final no roteiro. Fizemos ele um pouquinho mais cinematográfico, porque ele estava um pouquinho literário. Assim, adaptei um pouco mais para o meu universo. E demos um tapa final, mas a ideia é dele. Ele que vivenciou isso de criança, porque é o mundo dele, de Melo. Que ano foi que o Papa não foi lá? Não, ele foi lá, o Papa foi lá. Mas ele acabou indo? Acabou indo, deu um discursozinho e foi embora. Ele chega lá, o Papa bem-vindo, tal, não sei o que tal, ele foi. Foi 82, uma coisa assim, algo assim. César Charlone é um cineasta de grande destaque na cena latino-americana do cinema e responsável pela direção do filme O Banheiro do Papa e pelas fotografias de obras como Ensaio sobre a Cegueira, O Jardineiro Fiel e Cidade de Deus. Precarização do ensino e privatização da saúde foram temas de protestos na cidade. A comunidade universitária envolvendo técnicos administrativos e alunos e docentes estiveram no campus do ângulo da Universidade Federal de Pelotas no último dia 5. Além das 3 entidades, as UFPEL, ADUFPEL e DCE, participaram ainda representantes dos sindicatos municipais de Pelotas, Conselho Municipal de Saúde, bancários e outros. Confira o depoimento de um aluno que fala sobre a baixa condição do ensino da Universidade Federal de Pelotas. Bom, hoje é um ato em que visa principalmente a infraestrutura e contra a EBSER, pois a atual reitoria, apesar do pronunciamento do atual reitor, Mauro Delpino, em falando que não queria que o Conselho Universitário aderisse à EBSER, hoje ele tem um discurso de que é inviável não aderir à EBSER, mas a gente vê todos os males da EBSER no sentido de que ela vai precarizar o objetivo de ter um hospital-escola, que é o ensino, mas também a excelência para a comunidade, assim. Tanto que há outros exemplos no país inteiro, onde os lugares foi aderido à EBSER, em que não se melhorou as condições de trabalho e nem de estudo, dos estudantes. E também outra pauta que é da infraestrutura, porque está inviável estudar, na UFPEL, porque estamos no verão, e as salas não estão adequadas para ser realmente salas de aula, pois não tem nem sequer ventiladores,
muito menos ar-condicionado para os estudantes estudar. E como a infraestrutura foi mal planejada, há casos assim, de desmaio até. Estudantes desmaiaram durante as aulas, e isso tem causado assim, até dificuldades no próprio estudo. Assim. Isso realmente não só afeta só os estudantes, mas também com os trabalhadores da UFPEL, né? E os servidores. Então, por isso que a gente está aqui se mobilizando para que o reitor pare de fazer seus atrasos, diz que vai cumprir, mas não, e sempre está dando maior tempo para poder cumprir, sempre usa a justificativa que recém foi eleito, não teve tempo, mas durante um ano não foi feito realmente as coisas, né? E também todo esse processo que foi falta de transparência dentro falta de transparência com a comunidade, também dentro da própria administração, que são em relação à democracia, e várias coisas não foram avançadas. E isso é as pautas, né? Por isso que a gente está aqui mobilizando para forçar a reitoria a se posicionar e ser contra a EBSER e achar uma solução para isso, né? Eu falo, meus amigos, no dia a dia a gente não percebe, né? No caso aí do hospital a gente sabe o que vai acontecer. O hospital, eles vão montar um hospital, aí vai ter um espacinho que nem esse aqui, nessa entrada aqui. É 500 leitos e vão falar que tá ruim, e os outros 700 leitos, ou 1000 se tiver, vai ser para essas empresas aí de plano de saúde, etc, etc. Nós já sabemos disso. E aí, o que eu quero dizer também, né? Se a gente for analisar nosso consulto, de onde que é, né? As pessoas são da área da saúde. Se você pega os departamentos do nosso país, você pega as diretorias, são tudo o quê? São médicos. Entendeu? A EBSER nada mais é também que mais um osso para essa classe nossa, que é elitizada, né? É claro isso. Então eles chegam a população como número e nós vamos ser sempre número. O documentário de hoje foi dirigido por José Padilha em 2002. O ônibus 147 foi o sequestro que aconteceu em 12 de junho de 2000, por Sandro Barbosa do Nascimento, no Rio de Janeiro. O documentarista mostra o processo de transformação da criança de rua em bandido e sugere as causas da violência nas grandes cidades do Brasil. Meu nome é Luciana, paro na rua há 19 anos, vim pra rua por 6 anos. O motivo de eu estar na rua é espancamento. A parte de quem? Dos meus padrastos, da minha mãe. Antes da gente vir pra rua, a gente era bem de situação, sabe? Mas meu pai, ele era alcoólatra. Aí minha mãe apanhava muito quando ele bebia. Aí ela fugiu de casa e veio pra rua. Pô, posso falar a minha vantagem, a minha felicidade, legal? Minha felicidade, acho que não tem mais jeito de eu ser feliz, não. Não tenho mais ninguém, não tenho mãe, não tenho pai, não tenho porra nenhuma, só tenho meus filhos. Não tem mais jeito de eu ser feliz, não. É um chão gelado, não tem um conforto. Porque no lugar dorme debaixo da marquise, o playboyzinho deitado lá em cima,
em cima de uma cama, a gente deitado aqui embaixo, no chão. Amanhã de manhã levanta, às vezes não tem um café para tomar, a gente vai para a porta da padaria pedir um café, às vezes mesmo roubar, porque não tem o que comer. Quando cresce, já cresce revoltado. O Mancha veio pra rua criança, cara. Então, ele não teve tempo pra ter um amor de ninguém, entendeu? Então, a única coisa que ele aprendeu na rua foi sobreviver, mano. Foi o que nós todos aprendemos, é sobreviver por si próprio. Porque se eu for um menor de rua e estiver aqui sentado e não correr atrás, ninguém vai aparecer ali e querer dar uma comida. E não, tem que correr atrás mesmo. Eu tive notícia pelo rádio da viatura administrativa que eu estava de que o BOPE estaria sendo acionado para uma ocorrência com refém no Jardim Botânico. Eu imediatamente liguei para o comandante da unidade e me coloquei à disposição para que primeiro chegasse ao local como forma de avaliar em que condições o evento já se encontrava. Então ele autorizou e eu, da Ponte Rio-Niterói, tomei o caminho do Jardim Botânico e fui o primeiro a chegar no local. A TV começou a passar imagens captadas da 7 Rio. A imagem era, tem um ônibus cercado na Jardim Botânico. Parece que um rapaz, um assaltante, mantém alguns passageiros como reféns. E imediatamente o jornal então mandou, quase toda a equipe foi deslocada para lá, né? Assim que eu cheguei lá, eu me apresentei ao comandante da unidade, Coronel Soares, que passou o comando daquela operação para mim, que era o qualificado para lidar com o tomador de refém. Eu tentei naquele momento angariar o máximo de informação que pudesse subsidiar a tropa que estaria chegando. Como manda, né, a técnica, inicialmente eu tentei estabelecer um contato com ele. Contato para saber das motivações, para saber até onde com quem a gente estava lidando. Eu designei um nome para ele. Falei, o seu nome vai ser Sérgio. Tá ok, Sérgio? O sequestro do ônibus 147 foi filmado e transmitido ao vivo pela televisão, cujas imagens são mostradas no documentário. Porém, um dos argumentos sustentados pelo autor do filme é que o rapaz em foco tenha sido vítima de um processo de exclusão social a tal ponto que tenha se bandeado para o lado do crime. Não por escolha própria, mas por abandono por parte das autoridades do Rio de Janeiro. O ato público contra a privatização da saúde e a precarização do ensino na Universidade Federal de Pelotas, realizado no dia 5 desse mês, contou com representantes da área da saúde, buscando não a privatização do hospital-escola para a empresa EBSER. Entenda a situação na reportagem que traz o depoimento de duas representantes dessa luta. E estou aqui participando desse ato contra a privatização dos hospitais de ensino, em defesa do SUS, porque a população precisa saber que a EBSER é uma empresa, que eles dizem que é uma empresa pública, mas ela tem direito privado, então ela vai poder acumular, vai poder prever o acúmulo financeiro, né? Vai poder prever o lucro, e isso vai prejudicar os usuários. Então, o Conselho, na defesa dos usuários do sistema de saúde, ele se juntou a essa luta, né? O Conselho Nacional de Saúde, né, já fez uma moção se colocando contra a adesão das universidades à EBSER, né? O Conselho Estadual do Rio Grande do Sul também já se colocou contra e o nosso Conselho não foi diferente. A gente, numa plenária, decidimos que o Conselho é contra a adesão da Universidade Federal de Pelotas à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Né? Embora tenha toda uma conversa de que precisa aderir à empresa para conseguir dinheiro para construir um novo hospital, isso não é verdade. Né? Isso é uma luta que a gente, nosso hospital é um sonho que a gente tem há muito tempo, o Hospital da Universidade Federal, e que a gente tem que lutar, mas não simplesmente aceitar essa proposta de privatização, porque a empresa, a EBSER, a adesão à EBSER
vai iniciar a privatização no setor da saúde. E isso vai prejudicar, sim, os usuários do Sistema Único. A gente já tem uma saúde precarizada e se privatizar vai ser pior ainda, porque a gente não vai conseguir nem acessar o que hoje a gente tem, né? Se acontecer de privatizar o Hospital Escola, hoje em Pelotas, é o único hospital que atende 100% SUS, não tem nenhum convênio lá dentro, o que com a EBSER não vai ser garantido, não vai poder ser garantido, porque como ela visa lucro, ela vai poder abrir convênio lá dentro, vai poder abrir centros de excelência, então... Não que isso seja ruim, é importante ter centro de excelência, mas tem que manter o atendimento básico de clínica geral, né? E a gente sabe que em outros lugares já estão diminuindo o atendimento de clínica geral para investir esse dinheiro em excelência, né? Então muitas pessoas com dificuldade de entrar no sistema, a dificuldade aumenta. E também, por exemplo, a gente fala que a EBSER ela vai instalar dupla entrada, né? Dupla porta, que a gente fala que quando uma pessoa tem convênio e ela for consultar no hospital escola, a empresa pode cobrar do convênio esse atendimento. Então, além de cobrar do SUS, ela vai cobrar do convênio. Então, a gente sempre fala, se chegar 2 pessoas, né, 2 João lá, um tem convênio e outro não tem, qual que a empresa vai escolher para atender primeiro? Ou se tiver uma vaga para atender, qual que vai atender? Aquela que tem convênio, porque ele vai poder cobrar 2 vezes. E aquele que não tem convênio, mais uma vez, vai ser discriminado, vai ser colocado à parte da sociedade. Por isso, a nossa defesa de um SUS de qualidade, né, integral, que atenda toda a população, né? Sempre lembrando que o SUS não é gratuito, ele é um patrimônio do povo brasileiro. É um patrimônio que a gente conquistou a duras penas com a reforma sanitária. Desde a década de 70, muitas pessoas lutando, a comunidade indo para a rua e lutando para ter um SUS, porque as pessoas mais velhas que estão me ouvindo sabe como era antes do SUS, que tinha o INPS, né? Como era ser atendido como indigente, as pessoas que não tinham carteira assinada eram atendidas como indigentes, né? Então o SUS ele foi um avanço muito grande e ele é um patrimônio nosso, a gente precisa defender esse SUS. Hoje a gente está aqui no campus Porto, né, no ângulo, trazendo um debate sobre 2 temas fundamentais para nós da universidade e para a comunidade de Pelotas. Estamos trazendo aqui a discussão sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, para a qual a gente diz não, porque a gente entende que ela significa um passo, né? Na verdade não um passo, mas a concretização do processo de privatização da saúde que vem acontecendo em todo o país, que tem sido a lógica, né, do governo privatizando portos, aeroportos, estradas, enfim. Então a EBSER é mais uma, né, etapa do processo de privatização que vem sendo desenvolvido pelo governo e que nós entendemos que aponta também para a privatização da educação. Nesse momento, com relação à saúde, tem sido dito que se não assinarmos o contrato, nós não teremos condição de ter recursos para poder dar encaminhamento às questões de ensino dentro do nosso hospital escola. E nós temos a convicção de que isso não é verdadeiro, que isso é uma falácia. Nós estamos aí distribuindo milhões para a construção de estádios, para a Copa, onde vão estar se reunindo algumas centenas ou até milhares de pessoas, mas para encontros pontuais, né? E enquanto isso, no cotidiano das pessoas, cada vez menos a gente tem acesso à saúde, cada vez menos o SUS é precarizado e a educação por conseguinte. E então a nossa segunda pauta, que é exatamente as condições de trabalho, né, as condições de precarização a que estamos expostos. A gente está aqui tendo que dar aula em lugares que muitas vezes não tem janela, né? Então nós não temos um ventilador, mas bom, tem lugares que não tem janela. A gente vem aí agora há poucos dias com uma manifestação também de uma outra unidade onde a gente teve infestação de morcego, infestação de rato. Tem lugares nessa universidade onde a gente não tem água, onde as quedas de luz são frequentes. E, bem, estamos aí tendo que dar aula, os trabalhadores, os técnico-administrativos cumprirem o seu papel administrativo das suas tantas demandas dentro da universidade e os estudantes tendo que
desenvolver o seu processo de aprendizagem em condições como essas, né? Então essa luta hoje, ela marca esses dois aspectos. É a nossa luta contra a precarização do trabalho e a nossa luta contra a privatização da saúde. Faleceu no dia 2 de fevereiro um dos maiores documentaristas que a América Latina já teve. Eduardo Coutinho foi morto violentamente por seu filho esquizofrênico, deixando o Brasil triste com sua morte. Eduardo Coutinho é autor de obras muito importantes no cinema brasileiro e tinha um jeito peculiar de seu trabalho, o espaço às pessoas comuns, a história simples e o lado humano de cada um. Confira a reportagem da TV Brasil. No edifício Master, em Copacabana, o dia foi de tristeza. Moradores que foram retratados no documentário de Eduardo Coutinho ficaram chocados com a morte do cineasta. Ele é uma pessoa agradabilíssima. Sinceramente, eu fiquei muito sentido, chocou muito, chorei muito, porque era um carinho, né, que ficou muito forte. Considerado um dos maiores documentaristas do Brasil, Eduardo Coutinho passou em 2002 várias semanas no edifício Master. Aqui, ele entrevistou diversos moradores que tiveram suas histórias contadas no cinema. Este foi apenas um dos grandes sucessos do cineasta. Entre os trabalhos de destaque está Cabra Marcado para Morrer. O filme conta a história da morte de um líder camponês da Paraíba. Ele começou a ser produzido na década de 60, mas não foi concluído na época por causa da repressão da ditadura militar. Eduardo Coutinho só conseguiu terminar o filme 20 anos depois. Não é possível preparar a concentração, ele disse, prepara a concentração. Outro documentário de sucesso foi Babilônia 2000, gravado no Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro. Eu adoro roupa transparente, essa aqui. Ó, esse é o sutiã. Tá linda, você tá linda. Tá linda, tu deu só do cabelo? Só do cabelo, não? Tô assim natural. Retrata os preparativos dos moradores da comunidade para a festa do Ano Novo, na virada de 1999 para 2000. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. No documentário Peões, de 2004, Coutinho conta a história de sindicalistas anônimos que participaram de greves no fim da década de 70 e no começo dos anos 80, quando o líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva despontava no cenário nacional. Nunca os trabalhadores conseguiram ganhar nada sem que houvesse luta, sem que houvesse perseverança. Em 2007, seus trabalhos foram reconhecidos pelo júri do Festival de Gramado, que concedeu para Eduardo Coutinho o Quiquito de Cristal, em homenagem pelo conjunto de sua obra. O corpo de Eduardo Coutinho está sendo velado no Rio de Janeiro. Ele foi morto a facadas no apartamento em que morava. Segundo a polícia, o principal suspeito é o filho de Eduardo Coutinho, que teria matado o pai, esfaqueado a mãe e também tentado se matar, depois de sofrer uma crise de esquizofrenia. O filho do documentarista e a mulher estão internados no Hospital Municipal Miguel Couto. No ano passado, Eduardo Coutinho foi entrevistado pelo jornalista Alberto Dines, no programa Observatório da Imprensa da TV Brasil. Eu não preciso de uma grande ideia para viver. Estar vivo já é um negócio importantíssimo. E quando faço filmes, eu não faço filme para mudar o mundo. Senão, eu não faria documentários. Era um inovador, era, sobretudo, uma pessoa comprometida com a causa social. Ele fazia com que pessoas anônimas, ele buscava o algo mais desse anônimo, ele buscava o não anonimato dentro do anônimo. Ele tinha as capacidades, essa era uma característica muito marcante do estilo do Coutinho. E esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse no YouTube, coloque lá Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.